Muitos acreditaram que o acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton não foi nada demais, só gerou um abandono entre os dois pilotos. Entretanto, Lewis Hamilton continua a reclamar de dores no seu pescoço mesmo depois do acidente. E segundo ele precisa procurar um especialista antes do próximo GP da Rússia para ver se ele vai conseguir continuar a correr ainda nesse ano de 2021. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, sua inscrição e fique ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e essa disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton já começou há muito tempo atrás. Desde o ano passado de 2020, ela vem se intensificando principalmente, mas no início desse ano de 2021, Max Verstappen teve a oportunidade, através de um carro muito mais veloz do que dos anos anteriores, de começar a incomodar Lewis Hamilton. E dessa forma ele está tendo a possibilidade de brigar dentro da pista por posições e muitas vezes vencer diversas corridas. Se eu não me engano, inclusive, ele foi o maior vencedor desse ano de 2021. Entretanto, ainda assim, essas disputas têm gerado muitas vezes alguns acidentes dentro da pista entre os dois pilotos por conta de agressividade excessiva na hora de disputas de posições. E esses acidentes muitas vezes fazem também com que os dois pilotos tenham que abandonar corridas e muitas vezes se sintam ali machucados, sintam dores no seu corpo, como é o caso desse acidente do GP de Monza. E é claro que eu vou falar tudo sobre isso, sobre esses acidentes, falar mais nesse vídeo. Mas antes eu queria convidar você a se tornar um membro aqui do canal. A partir de R$2 você já pode se tornar um membro. Pouquinha coisa e você ajuda muito a Hora do Piloto quando você faz isso. Para se tornar um membro é só clicar no link que está aqui embaixo na descrição e entrar no clube de membros do Hora do Piloto. R$2 apenas, vamos tirar o escorpião do bolso. Mas voltando ao assunto, essa briga entre Lewis Hamilton e Max Verstappen aparentava ser um pouco mais respeitosa no início do ano. Entretanto, com o decorrer aí da temporada de 2021 e principalmente a chegada do GP de Silverstone de Fórmula 1, me parece que ela se tornou muito mais agressiva e ofensiva nessa temporada de 2021. Não é à toa que lá no GP de Silverstone, em uma batalha entre os dois pilotos, Lewis Hamilton acabou tocando no pneu traseiro direito de Verstappen, que acabou explodindo e dessa forma jogou o piloto holandês contra a barreira de pneus, gerando um impacto de mais de 50 G em cima do piloto holandês. Lewis Hamilton sofreu sim uma punição de 10 segundos naquele GP. Entretanto, ainda assim, conseguiu vencer, tirou ali o prejuízo, tirou o atraso, ultrapassou todos os pilotos à sua frente e conseguiu vencer aquele GP e comemorou muito mesmo dentro de casa. Inclusive eu falei mais sobre esse GP, sobre esse acidente ali no GP de Silverstone da Inglaterra em outro vídeo aqui do canal. Para você assistir esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. E depois teve mais um acidente entre as Mercedes, não especificamente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, no GP da Hungria. E agora, mais um acidente. No GP de Monza de Fórmula 1, os dois novamente se tocaram. É muito comum, na verdade, na hora de disputas de posições entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, eles realmente não se importarem muito com trocas ali de carinhos dentro da pista. Eles tocam rodas todo momento, realmente aumentando o risco de um acidente. Isso tem sido muito comum e agora no GP de Monza, mais uma vez ocorreu um acidente entre os dois pilotos, onde Lewis Hamilton, tentando defender a sua posição, acabou fazendo com que Max Verstappen continuasse tentando ultrapassá-lo ali na primeira chicane de Monza e dessa forma perdesse o controle do seu carro, de modo que a roda traseira direita de Verstappen subisse na roda traseira esquerda de Lewis Hamilton. Dessa forma, o carro de Verstappen subiu em cima do carro de Lewis Hamilton, ficando logo acima da cabeça do piloto inglês, que foi salvo pelo halo mais uma vez, que salva mais uma vida agora nesse ano de 2021, mas como nós sabemos, em outros anos ele já salvou diversas vidas. E acabou que Max Verstappen só desceu do carro, passou por Lewis Hamilton e não deu nenhuma assistência. Não perguntou se o piloto estava bem, não falou absolutamente nada com Lewis Hamilton, apenas saiu, continuou andando e voltou para o seu box, de certa forma mostrando um pouquinho de hipocrisia, já que ele reclamou e muito da atitude de Hamilton de comemorar no GP de Silverstone. Mas tudo bem, eu inclusive falei mais sobre esse acidente, mais especificamente aí, mais detalhadamente em outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui
aqui em cima nesse kart. Mas voltando ao assunto, depois do acidente, Lewis Hamilton saiu do carro sentindo dores de cabeça, porque o pneu do Verstappen até mesmo chegou a tocar na cabeça dele, segundo muitas pessoas disseram. Mas de acordo com ele, de acordo com um piloto inglês, depois do acidente, depois de tudo ter acontecido e o sangue ter esfriado, diminuída a adrenalina, ele disse que começou a sentir dores no pescoço, que não pararam até agora, e segundo ele será necessário procurar um especialista nessa área para analisar se ele terá condições de pilotar no GP da Rússia e no restante desse ano de 2021. Acho que vou viajar nos próximos dias, mas provavelmente vou precisar ir a um especialista para ter certeza de que estou bem para a próxima corrida. Está ficando cada vez mais difícil, mas vou sobreviver. Olhando para as imagens, aconteceu tudo muito rápido, e do carro, tudo que eu conseguia pensar era sair dali e em quantas posições eu perderia. Eu ainda estava sentindo muita adrenalina, mas infelizmente tivemos de abandonar. E como eu sempre digo, as fontes que eu utilizo em todos os vídeos, das entrevistas e tudo mais, as notícias que eu trago aqui para o canal, sempre ficam aqui embaixo na descrição. Então para você dar uma olhadinha, entender o que tem acontecido, saber de onde eu tiro todas as notícias, dá uma olhadinha aqui na descrição em fontes para você ver tudo na íntegra. Mas Helmut Marko continuou falando aí sobre Lewis Hamilton, comentou sobre essa questão da dor no pescoço, segundo ele, é tudo show do piloto inglês. Ele disse com essas palavras que Lewis Hamilton tá só fazendo um showzinho para tentar dramatizar a situação dele ter se machucado nesse GP de Monza de 2021. Verstappen já tinha saído quando Hamilton tentou voltar para sair do cascalho. O carro médico viu isso e seguiu em frente. Então, um show foi feito onde o pobre Hamilton foi repentinamente ferido, etc. E na verdade é uma situação bem desrespeitosa e até um pouco hipócrita ali do conselheiro da Red Bull dizer que Lewis Hamilton tá só fingindo ter uma dor para comover os fãs ou algo nesse sentido. Situação bem ridícula, na verdade. Acho que Helmut Marko deu bobeira e muito grande de ter falado isso sobre Hamilton. Como a gente pôde ver nas filmagens, aparentemente o pneu de Max Verstappen realmente tocou no capacete de Lewis Hamilton. E nós não sabemos ainda a força que isso aconteceu, como isso pode ter acontecido e quão sério isso pode ter feito ali, gerado uma lesão no pescoço do Hamilton, algo nesse sentido. Situação completamente ridícula de Helmut Marko e completamente desrespeitosa e até mesmo hipócrita, já que segundo ele, Lewis Hamilton não poderia nem mesmo ter comemorado no GP em que ele venceu em Silverstone por conta do acidente de Verstappen. Agora Helmut Marko vem falar isso, ainda mais depois de Verstappen nem mesmo prestar assistência, sair andando ali, passou ao lado do carro de Hamilton, não perguntou se ele estava bem. Então assim, situação bem chata e bem hipócrita mesmo de Helmut Marko e da Red Bull de uma forma geral. Mas ainda assim, Lewis Hamilton disse que tem muito orgulho do resultado disso tudo e principalmente da decisão dos comissários de prova em ter punido Max Verstappen por tudo que aconteceu em 3 posições no grid no GP da Rússia de Fórmula 1. No fim das contas, tem orgulho dos comissários. Acho que preciso de um tempo para refletir sobre isso, mas acho que definitivamente isso abre um precedente. É um precedente importante avançar em termos de segurança dos pilotos, o fato de haver regras rígidas estabelecidas. Mas eu queria saber de você, o que você achou da reação de Verstappen na hora do acidente, de passar reto no carro de Lewis Hamilton? O que você achou da reação aí de Helmut Marko, de dizer que Lewis Hamilton deu um show, que ele continua se vitimizando aí na Fórmula 1? E o que você achou também da punição que os comissários de prova deram a Max Verstappen no próximo GP? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e eu quero saber tudo o que você pensa. Eu acho que tanto a reação de Helmut Marko quanto a reação de Max Verstappen foram bem sem graça, vamos dizer assim. Reações completamente frias, vamos dizer assim. É claro que Lewis Hamilton ali dentro da pista estava engatando a marcha reta, tentando sair debaixo do carro de Max Verstappen, mas ainda assim o piloto holandês nem mesmo teve o trabalho de parar e perguntar se Lewis Hamilton estava bem, fazer um joinha, como fez, por exemplo, o Sebastian Vettel depois do acidente de Lando Norris lá no GP de Spa de Fórmula 1. Sebastian Vettel chegou, foi do lado do carro, perguntou como é que ele estava, mesmo dentro do carro perguntou, fez um joinha. Nem isso Max Verstappen teve o trabalho de fazer, completamente hipócrita,
com relação ao que ele disse que Lewis Hamilton deveria ter feito lá no GP de Silverstone de Fórmula 1. E agora Helmut Marko dizendo que Hamilton está se vitimizando, fazendo um showzinho, piora totalmente a situação ali da questão da Red Bull, de tudo que eles têm falado, piora e muito a situação deles, já que na verdade Max Verstappen reclamou de dores ali no corpo, disse que ainda estava com dores, que sentia ainda o resultado do acidente depois do GP de Silverstone. E aí com Max Verstappen ele não disse que o Verstappen estava fazendo um showzinho. Com Lewis Hamilton ele disse que o piloto inglês está fazendo showzinho sim. Então assim, situação bem ruim, pouca empatia de Helmut Marko, situação que não deveria acontecer na Fórmula 1, bem chato isso tudo. Agora, sobre a punição em cima de Max Verstappen, eu não concordo, porque para mim foi um acidente de corrida entre os dois pilotos. Não acho que Max Verstappen foi o único culpado pelo acidente. Eu acho que ele tinha assim a possibilidade de tentar ultrapassar naquele lugar, apesar de ter exagerado um pouco na hora dessa tentativa e obviamente ter causado o acidente, já que ele poderia ter evitado. Mas para mim foi um acidente de corrida, ninguém merecia punição naquele caso e ainda assim Verstappen foi punido. Claro que tem outras interpretações, outras pessoas acreditam o contrário, inclusive os comissários da Fórmula 1 e Lewis Hamilton, mas para mim, lance de corrida, não acho que ele deveria ter sido punido, apesar de que a atitude dele em passar reto no carro de Lewis Hamilton e a atitude de Helmut Marko são desprezíveis, tanto dentro da Fórmula 1 como em qualquer outro esporte aí no mundo de uma forma geral. Infelizmente, isso ainda acontece, mas eu queria saber o que você pensa sobre isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. E além disso, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações, porque assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E fique ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.